Muito bem, pessoal, chega mais. A gente está começando o primeiro Triângulo das Ideias, agora pela Agência Integrada de Comunicação, né, a ICOM do NASP. E a partir de agora, esse é o seu programa de discussão, de troca de ideias sobre temas cristãos contemporâneos, né? Temas atuais, temas que fazem parte do seu e do nosso dia a dia, né? Então, chega mais e seja bem-vindo ao Triângulo das Ideias. Muito bem, como o nome já diz, né, eu quero apresentar para vocês os nossos participantes, os participantes do Triângulo, né? Felipe, fala aí, como é que tá? Opa, tudo bem, graças a Deus. É muito bom estar participando aí desse projeto mais uma vez. Agora com a ICOM aí dando uma alongada aí nesse trabalho, indo mais longe. Maravilha. Um pouquinho mais adiante. É um privilégio estar aqui, estar participando, falando um pouquinho sobre as nossas ideias, né? Muito bom. E aí, Renan? E aí, William, tudo bem? Sim, finalmente, nós estamos aqui trabalhando com o pessoal da ICOM, maravilhoso, né? E a ideia também, pessoal, é que esse programa tem interação. Então, se você tiver ali alguma ideia, alguma sugestão, quem sabe de um tema, ou de algum comentário que você gostaria de falar sobre o vídeo, sobre o tema que foi debatido, manda aí, coloca nos comentários e estamos abertos para ouvir você também. Muito bom, gente, maravilha. Vamos lá, o tema de hoje é uma série de dois, né? Uma minissérie de dois temas, onde a gente vai estar falando sobre cultura, né? E no tema de hoje em si, a gente vai falar sobre o cristão e a cultura, de uma maneira mais geral, né? A cultura de uma maneira mais geral. E eu queria já lançar uma pergunta para a nossa discussão aí. O que é cultura? O que é essa tal de cultura? Então, se eu fosse resumir assim, cultura, o que ela seria? Ela é basicamente formas e atitudes específicas que cada sociedade expressa e vive, né? Às vezes isso é inconsciente, às vezes é algo mais consciente, mas normalmente é inconsciente, eles naturalmente agem dessa forma e cada cultura tem a sua, que é essa forma de viver, a sua forma de agir. Então, se eu fosse resumir cultura, eu diria dessa forma. Exatamente, eu acho que forma, é aquilo que o Felipe falou, né? A forma que nós vivemos, como nós vivemos, existem sempre os porquês. Muitas vezes a gente não entende por que nós vivemos dessa forma, mas nós vivemos. E toda pessoa tem uma cultura. É muito interessante notar isso daí, né? Porque você tem uma forma de ver o mundo e geralmente aonde você nasceu, quem rodeia você, sua casa e tudo, forma uma cultura, que é a forma de ver o mundo, né? Muito bom. A cultura é esse sistema integrado aí, né? Ideias, sentimentos, valores, né? Compartilhados por um grupo, né? Agora, é legal o que o Renan falou, porque ele citou que em uma região, né? Em algumas pessoas, né? Em um bairro, às vezes, e de fato, tem gente que fala até hoje em dia de cultura e de cosmovisão individual acima da geral, porque a nossa sociedade é tão complexa, né? É tão ampla, que a gente tem diferenças culturais em regiões muito menores do que se espera, né? No próprio Brasil mesmo, a gente tem aí um país continental onde a gente compartilha de várias culturas, né? A gente compartilha, de fato, de várias culturas. E, pegando esse gancho aí, nós temos a oportunidade de interagir com culturas diferentes, né? Nós temos a oportunidade de interagir com culturas diferentes. Eu queria já lançar aqui um outro ponto de discussão também. Considerando as diferentes culturas, né, as diferentes culturas e seus paradoxos e tudo mais, existe uma cultura boa e uma cultura ruim, uma cultura superior à outra? O que vocês acham? É aquilo. Então, William. Pode ir, Renan. Pode falar, Felipe. Não, vai lá, você primeiro, pode você primeiro. Tá bom. Então, eu acho que existem muitas culturas que às vezes divergem, né? Exemplos, por exemplo, práticos disso daí, se nós formos para a Holanda, por exemplo, que é conhecido como uma cultura mais liberal, às vezes, Amsterdã e tudo, comparado com a Áustria, que é uma cultura um pouco mais conservadora, cada uma sempre se sente mais equilibrada, né? Todo ser humano, ele sente que ele é o equilíbrio, às vezes. Então ele pensa assim, a minha cultura é melhor do que as outras, ou a minha cultura é o padrão que as outras culturas deveriam viver por ela. Geralmente nós começamos com esse pressuposto. E nós percebemos que existem algumas culturas
depende muito do que nós vamos basear, na verdade, né, a nossa cultura. Será que é no amor? Se nós colocamos o amor como base e pressuposto para ver se a cultura é boa ou ruim, nós conseguimos encontrar culturas que são um pouco mais egoístas, culturas que são um pouco mais abnegadas. E aí depende muito, porque cada cultura é uma variação extrema de várias ideias, pensamentos. Então seria muito complicado nós quantificarmos uma cultura que é boa e uma cultura que é ruim. Eu acho que depende muito do que nós vamos usar como pressuposto ou base, né? É bom sempre relembrarmos isso. Sim, até porque, bem, se você for olhar, né, toda cultura tem aspectos positivos e negativos, né? Toda cultura tem aspectos positivos, né? Então, quando você olha para uma cultura, não dá para dizer que essa é boa ou ruim. Poderíamos dizer, talvez, que uma cultura é menos ou mais favorável, digamos, no nosso caso como cristãos, né, à interação com o evangelho, por exemplo, né? Mas dizer que uma cultura é boa ou ruim realmente é um pouco mais complicado, né? Na Indonésia mesmo, as pessoas vivem com os parentes mortos, né, durante um tempo. Tem algumas tribos, quando o parente morre, eles vivem com ele durante um tempo. Se você pesquisar algumas fotos na internet, você vai ver que lá um morto, né, com a cara esquisita lá e vivendo com os parentes, né, diferenças culturais. Na Índia, o pessoal, se você matar uma vaca ou comer a carne de vaca, talvez a prisão, sua sentença de prisão seja igual a de um estuprador, às vezes, né? Então, você tem diferenças culturais. A dança, por exemplo, lá na região da África, né? Eu e o Felipe tivemos a oportunidade de morar lá um tempo, e é incrível como que a dança tem uma conotação diferente lá, né? Quando eles trazem a dança, né? Quando eles estão dançando ali, eles estão oferecendo o melhor que eles têm em louvor, por exemplo, a Deus, né? Então a gente olha e fala, não, isso é falta de vergonha na cara, né? Dançando, né? Que absurdo, né? Que absurdo, dançando na presença de Deus. Quando a gente traz para nossa cultura, a gente tem esse choque, né? Justamente porque uma cultura não pode ser importada, né? O Brasil gosta muito de imitar os Estados Unidos, né? A gente sempre vive com isso aí. De fato, não tem como você importar uma cultura de um continente para o outro e querer que ela dê certo, porque a cultura está enraizada em muitos outros aspectos históricos, sociológicos, né, e antropológicos que não dá para você simplesmente copiar e importar, né? Felipe, o que você ia falar? Não, então, é interessante porque, assim, a cultura ela tem vários elementos culturais, né? Tipo, ela não é só um pacote. Cada cultura tem os seus elementos específicos. E isso tem muito a ver com o ponto de vista também. É por isso que é até difícil para a gente analisar, porque o raciocínio das pessoas que têm uma cultura diferente é de uma forma diferente. Às vezes a gente não entende. Vou dar um exemplo. Lá na África, é muito comum você ver amigos, tipo, demonstrarem afeto, tipo, eles andam abraçados, eles andam de mão dadas, eles demonstram afeto em público, amigos. Porém, casados, não. E aí, pra gente, a gente acha estranho. A gente pensa, poxa, caramba, o rapaz anda abraçado com um amigo dele e não anda de mão dada com a esposa, anda longe da esposa. É porque, para eles, na verdade, afeto conjugal você demonstra em casa e não na rua. Não é para as pessoas verem, é algo mais privado, é algo em casa. Em casa, eu demonstro afeto com a minha esposa. Na rua, eu demonstro com meus amigos. Então, é a forma deles de ver. E como você disse, não existe cultura num todo que é ruim ou que é ruim. Existem elementos, às vezes, que vão contra princípios bíblicos, ou que vão de acordo com princípios bíblicos, ou talvez que são neutros, que são simplesmente coisas que é ponto de vista. Igual esse caso do... Não é errado você demonstrar afeto com a sua esposa só dentro de casa ou só fora de casa, ou você demonstrar afeto só com os amigos. Não é certo ou errado, é só a forma de agir, forma de pensar diferente. Então, é necessário a gente fazer essas distinções de elementos. Então, da mesma forma que eles têm esse elemento que é neutro, eles podem ter outros elementos na cultura deles que são negativos e outros elementos positivos. Da mesma forma, a gente tem elementos na nossa cultura que são positivos e elementos que são negativos e outros elementos neutros, que não são nem ruins e nem bons, são só diferentes de outras pessoas. Basicamente é isso. Eu acho que, assim, vale nós sempre lembrarmos que nós estamos em um mundo de pecado, num estilo de vida pecaminoso e egoísta. Então, toda cultura, ela vai ter elementos horríveis, e igual o Felipe falou, e elementos bons, mas você nunca vai encontrar uma cultura perfeita. Então, quando nós olhamos dessa maneira e vemos as outras culturas com esse amor, com essa ideia de que nenhuma cultura é realmente totalmente boa,
você começa a procurar nas outras culturas elementos que podem ser favoráveis para a estipulação do amor ou outra coisa. Isso quebra o nosso preconceito. Porque esse estereótipo de que a minha cultura é a certa e as outras culturas são erradas, acaba nos afastando das pessoas de uma forma tão grande que muitas vezes a nossa cultura que nós queremos passar para os outros, nós não conseguimos. Porque o nosso pressuposto é, eu sou melhor, a minha cultura é a certa, a dessa pessoa está errada. Eu acho que é por isso que viajar, por exemplo, abre muito a nossa mente. Eu, por exemplo, quando voltei do Chile, eu já estava desacostumado de comer arroz e feijão. Então eu cheguei em casa, minha mãe estava fazendo um almoço, eu falei assim, mãe, hoje eu não estou muito afim de comer arroz e feijão. Ela olhou assim para mim e falou, mas como assim você não vai comer arroz e feijão? O que você vai comer então? Só dá para comer arroz e feijão? Eu falei, não, mãe, dá para comer outras coisas também. Então, nós sempre colocamos essa ideia de que a única maneira que funciona é a nossa. E quando nós desmistificamos isso da nossa mente, nós conseguimos abrir a mente para outras opiniões, outras culturas e, quem sabe, encontrar aí a verdade, né? De uma forma mais acessível. E assim, esses paradoxos culturais, eles não acontecem não somente, igual o William até comentou, não é só de país para país, acontece no Brasil, e não só também questão de regiões, mas questões de tempo também. Também existem esses paradoxos com relação ao tempo, porque a sociedade muda, e as coisas vão mudando. E é interessante que, inclusive, assim, nessas mudanças, as concepções da gente vai mudando, porque a gente vai entendendo algumas coisas mais profundamente, e às vezes é comum, se a gente tem um pensamento por muito tempo, é difícil a gente mudar. Vou dar um exemplo aqui. Esses dias eu estava trabalhando aqui, e quando eu estava vindo embora para casa, chegou um senhorzinho bem de idade aqui, que mora aqui perto de casa, que tem uns 90 anos, ele é bem senhorzinho mesmo. E a gente veio conversando, na verdade ele conversando comigo, basicamente só ele falava, né? E contou algumas coisas interessantes que eu não sabia sobre a igreja e tal, e da história da igreja. Ele conhece, né? Já viu há muito tempo, ele já viu tudo acontecer. E aí ele comentando, por exemplo, ele via algumas casas grandes sendo construídas aqui no condomínio, e ele falava assim, olha que absurdo essa casa imensa, que não sei o quê. Como tipo assim, poxa, é errado você ter uma casa imensa. Por quê? Porque você se apega a bens materiais, isso é errado. E de certa forma ele está certo. Porém, não necessariamente eu ter uma casa grande eu vou ter apego a ela. Eu posso ter um monte de coisa, igual o Milton Afonso, e não me apegar a nada. Pelo contrário. Ou eu posso ter só uma casinha simplesinha e me apegar muito a ela. Então não é questão do que eu tenho, é questão de como eu me porto. Só que como ele sempre aprendeu dessa forma, que você ter muito, você se apega, ele traz isso até hoje, ele tem esse pensamento. Então a gente, com o tempo, as coisas vão mudando e algumas pessoas às vezes mantêm esses pensamentos antigos, outras pessoas vão percebendo essas mudanças e vão entendendo. Então esse paradoxo existe até de relação a períodos e tempos e épocas diferentes, né? Olhando para a relação do cristão com a cultura, como que nós podemos estabelecer um panorama? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso também. Quais são as posições, as possíveis relações, né, entre o cristão e a cultura ao longo do tempo, né, e atualmente, como que nós vemos isso dentro da igreja e se há um preconceito, né, de fato, da mistura da cultura com o cristianismo, da interação, não mistura, né, da interação de cultura e cristianismo. Esses dois pontos aí para a gente discutir. Tá certo. William, é interessante nós lembrarmos primeiro, né, em que tudo e todos têm uma cultura. Então, o cristão que ele pensa que é contra a cultura, isso é uma cultura também, né? Isso é muito importante lembrar. Agora, o que nós mais vemos, hoje em dia tem uma batalha gigantesca, né, entre conservadorismo e liberalismo. O conservadorismo com aquele discurso de que nós devemos ser totalmente contra a cultura, enquanto nós temos um liberalismo, estou falando de extremos, né, que fala que nós devemos nos adaptar totalmente à cultura, e aí um sempre acusando o outro de que você vai se perder na cultura, se perder a sua identidade, enquanto nós temos outro lado que fala que você também, naquele conservadorismo extremo, pode também não servir a Cristo, mas sim aos seus próprios egos, suas próprias vontades, né? É interessante que esses são os extremos, os dois extremos. Nós temos um estudo, uma área de estudo sobre esse tema, né? Niebuhr fala muito sobre isso, ele apresenta 5 tipos dessa questão, mas sempre ele colocando esses dois extremos, um contra o outro. Um liberalismo extremo, depois um liberalismo mais central
onde eu posso me adaptar um pouco à cultura, mas também eu tenho que ver mais a linguagem bíblica. Um conservadorismo extremo, onde a cultura, tudo que é da cultura, tudo que não vem da Bíblia é errado, ao ponto de que também tem um conservadorismo ali mais central, onde eu falo assim, não, algumas coisas da cultura são boas, mas não todas, pouquíssimas, e assim eu também tenho um diálogo maior com a Bíblia, né? É interessante nós lembrarmos que não é porque uma pessoa está mais ligada, vamos dizer assim, com a Bíblia, com a linguagem bíblica, de que ela esteja certa. Por que eu estou falando isso? E muitas pessoas podem perguntar, nossa, como assim, Renan? Não está ligado com a Bíblia, não está certo? Pois é, os judeus, eles decoravam a Bíblia. E quando Jesus veio em forma humana, eles mataram o próprio Jesus. Então, quando nós percebemos isso, não estou falando que todos os judeus são maus por isso, não é nada disso. Mas é que nem sempre estar apoiado à linguagem bíblica significa que você está de acordo com a vontade de Deus, se você estiver analisando o texto bíblico de uma forma da sua interpretação, da sua maneira de ver. Um exemplo, e aí eu deixo o espaço para o outro salário também, perdão, um exemplo óbvio disso daí é Abraão, por exemplo, quando ele vai lá e ele corta os animais, Deus fala para ele cortar os animais e ele passa no meio deles. Eu sempre fiquei tentando entender esse texto, mas é porque Deus está utilizando a cultura de Abraão, que aquilo era uma forma de fazer um acordo formal, para mostrar que ele estava fazendo um acordo com Abraão também, naquela época. E aí tem muitas pessoas que aplicam, às vezes, esse texto como, aqui Deus quer cortar os seus problemas, Deus quer cortar a sua vida, quer transformar você por dentro, é isso que Deus estava querendo dizer. E não, Deus estava utilizando a cultura de Abraão para passar a mensagem. Então a mensagem é a coisa mais importante do que a forma propriamente dita. Nós temos que entender os princípios. Muito bom. Sim, Deus manifestava, né, de acordo com a cultura de para quem ele estava falando, né? E quando é interessante, exatamente, você me lembrou aí de uma coisa, que quando ele diz lá em Êxodo, que ele dá ali em Êxodo 20, né, as diretivas de como seria um sacrifício, e lá em Jeremias ele fala que ele nunca pediu sacrifício, você fica pensando, né, o que está acontecendo, né? Porque, de fato, o sacrifício era uma maneira de Deus comunicar com o ser humano naquela época para dizer, olha, eu quero você. Eu quero o seu coração, eu quero a sua vida. Mas quando o ser humano se apegou à forma, deu errado, né? Deu bem errado. Só antes de passar para o Felipe, tem um autor que ele fala que as heresias, elas não são produzidas somente quando nós criamos teorias sem respaldo bíblico, mas quando o respaldo bíblico é usado da maneira errada. Então a gente tem que ter bastante cuidado também. Filipão. É interessante que essa questão de Cristo da cultura, Cristo contra a cultura, a gente vê que o contra a cultura, ele tem muito a ver com aquela expressão que a gente usa, tipo assim, que a pessoa fala assim, a não ser que ela é do mundo, é do mundo, isso aqui é do mundo, sabe? Tudo que tem a ver com cultura é ruim. Tudo que faz parte da cultura é ruim, e a gente meio quase que se isola e fica no nosso canto. Um exemplo perfeito disso que existe hoje em dia é aqueles Amish, que eles vivem praticamente no século passado, né? Eles vivem com roupas antigas, carroça, não tem tecnologia. Por quê? Porque eles acham que a cultura é ruim. Então eles se isolam da cultura. Biblicamente também tem um povo que fazia isso, eram os essênios, eles viviam mais no deserto. Na época de Jesus eles ficavam mais no cantinho deles. Eles também eram cristãos contra a cultura. E existe o cristão da cultura, que é o cristão que ele assimila a cultura, ele quer revolucionar. A mentalidade dele está mais de querer mudar o mundo socialmente. Esquece da questão da salvação e foca no social. É social, vamos mudar a cultura, vamos melhorar, vamos elevar a cultura. É exatamente isso, ele pensa mais uma questão social, uma questão social. É claro que isso é importante, mas ele esquece do outro lado que é importante, que é você buscar Deus, que é o foco só da cultura. Da cultura só pensa em buscar Deus, esquece da sociedade. O da cultura só pensa no social e esquece da espiritualidade. 2 exemplos. Exemplo bíblico é os zelotes, que eles queriam fazer revolução, libertar o povo de Israel dos romanos e tudo mais. É exatamente isso, eles queriam fazer uma revolução social ali com Israel, libertar o povo de Israel, mas só um parâmetro social, só uma questão política, algo bem específico para esse mundo, e esqueciam do espiritual, de buscar Deus. São os 2 extremos, como o Renan falou, né? Então a gente não pode nem ficar em um extremo, nem no outro. A gente precisa entender que a cultura ela tem várias vertentes, a gente tem que analisar a complexidade da cultura como ela realmente é.
analisar pontos, o que vai de acordo com os princípios bíblicos e o que não vai de acordo com os princípios bíblicos. Então, o que for de acordo, eu assimilo. O que não for de acordo, opa, eu rejeito. E o que for neutro, eu acho de acordo com o que eu achar melhor, de acordo com o raciocínio, né, ponto de vista. É isso. Cara, eu acho que fantástico sobre isso, porque eu estava dando um estudo bíblico esses dias, e o interessado, ele olhou para mim e falou assim, o que mais faz você crer sobre Jesus e os discípulos que eles realmente existiram? Fora a arqueologia, ele falou assim, sem ser arqueologicamente, porque arqueologicamente a gente vê ali que provavelmente eles existiram, mas como saber se o que eles estavam falando é verdade? E eu fiquei pensando, cara, olha para os discípulos. Aí o Felipe estava falando sobre as ideologias da época, né? Tinha os zelotes, tinha os fariseus, tinham ali os saduceus, os essênios. Nós encontrávamos também os cobradores de impostos, aqueles que assimilavam totalmente a cultura romana. E Jesus, ele teve a capacidade de juntar essas pessoas que pensavam totalmente diferentes. Um, na verdade, gostaria de matar o outro, e ele juntou todos eles num grupo e todos eles passando a mesma mensagem. E eu vejo que, às vezes, dentro de uma igreja, por exemplo, você vê divisões gigantescas. Que é um lugar que deveria ter amor. Quando você vai, por exemplo, num time de futebol, onde está todo mundo ali pelo mesmo objetivo, você vê pessoas com opiniões diferentes. Sempre tem aquele mais fominha que está lá com a bola lá na frente, não quer passar para ninguém. O outro que só passa, também não faz nada no time. E tem um monte de briga. Acontecia também no grupo de Jesus. Mas é algo quase que improvável você juntar hoje, por exemplo, um casamento de alguém que é de extrema direita com extrema esquerda. É uma coisa que não cabe na nossa mente. E como que Jesus, que mensagem foi essa, na verdade, que apareceu naquela época, que foi capaz de juntar pessoas que um andava armado e o outro acreditava na paz, um era cobrador de impostos traindo o povo judaico, enquanto aquele que andava armado queria colocar a instituição judaica acima de qualquer coisa romana, todos eles estarem juntos, comerem juntos, pregarem juntos e estarem dispostos a morrer por essa mesma mensagem. Essa mensagem, aqueles milagres têm que ter ocorrido. Isso estou falando sem ver de forma arqueológica ou histórica, né? Mas é improvável. E essa coisa improvável me coloca mais fé de que realmente isso aconteceu. Não é possível. Muito bom. Isso que você comentou aí, né? Como foi, né, que essa mensagem, ela se enquadrou, ela fez sentido para esse grupo de pessoa, para aquele grupo de pessoa, né? Eu queria pegar um gancho já no que você está falando e fazer outras perguntas, né? Como é que esse evangelho, que essa mensagem se relaciona com a cultura? Como que ela se relaciona com quem recebe? Como que ela pode ser recebida por qualquer tipo de pessoa? Qualquer tipo de pessoa pode ter acesso ao evangelho. Como que isso é possível, né? Esse é justamente o tema que a gente vai discutir no nosso próximo programa. Então, você teve essa introdução hoje aí, e eu quero te convidar para participar, para assistir o próximo programa. Você pode mandar suas sugestões de temas, pode comentar aqui embaixo o que você está achando, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, mande para os seus vizinhos, para os seus colegas de estudo, enfim, envie o podcast para geral, e a gente vai se ver no próximo Triângulo das Ideias, quando a gente vai discutir o Evangelho e a cultura. Até mais, pessoal! Tamo junto, meu povo. Até mais. Tchau. Até mais.